E aí? A gente vai falar hoje sobre um tema que parece complicado, mas que na verdade está no centro de tudo. Como é que as regras da nossa Constituição saem do papel e viram realidade? Pois é, nem tudo que está escrito na nossa lei maior funciona do mesmo jeito. E para desvendar esse mistério, a gente vai usar a classificação de um dos maiores juristas do Brasil, José Afonso da Silva. Bora entender como as normas constitucionais ganham vida. Todo mundo sabe, né? A Constituição é a lei que manda em todas as outras. É o topo da pirâmide. Mas a grande pergunta é: será que tudo que está ali escrito tem o mesmo peso, a mesma força, logo de cara? Ou será que algumas regras precisam de um tempo, de um empurrãozinho, para valer de verdade? A resposta, olha, não é tão óbvio assim. Para a gente começar a entender essa história, o primeiro passo é pensar na Constituição não como um livro velho, cheio de poeira, mas como o coração pulsante de todo o nosso sistema de leis. Ela é uma força viva, ativa, e isso nos leva a duas ideias super importantes. A primeira é a da centralidade da Constituição. Pensa nela como o sol do nosso universo jurídico. Tudo gira em torno dela e é iluminado por ela. A segunda ideia é a da força normativa. Isso quer dizer que o que está escrito ali não é só uma sugestão, um conselho, são ordens, comandos que precisam ser seguidos. Ok, se a Constituição tem essa força toda, por que às vezes parece que algumas regras são, tipo, prontas para usar e outras soam mais como uma promessa ou um objetivo a ser alcançado lá no futuro? É aí que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. Vamos pegar um exemplo bem concreto. O artigo 196 da Constituição diz que saúde é direito de todos. Lindo, né? Poderoso. Mas, para essa frase se transformar num posto de saúde funcionando, com médico, remédio, exame, o Estado precisa se mexer, precisa criar leis, liberar dinheiro, montar toda uma estrutura. Por que existe essa distância entre o que está escrito e a nossa realidade? E é para responder essa pergunta que a gente recorre ao trabalho do grande José Afonso da Silva. Ele basicamente criou um guia, um mapa, para a gente não se perder e entender direitinho como cada pedacinho da Constituição realmente funciona na prática. A sacada genial dele foi organizar as normas não pelo assunto delas, mas pelo nível de prontidão. Ou seja, a classificação dele nos mostra quais regras já saem da caixa prontas para usar, 100% funcionais, e quais ainda precisam que o Congresso, por exemplo, crie outras leis para que elas possam funcionar com força total. E como funciona essa divisão? É simples. José Afonso da Silva separou as normas em três grandes gavetas, digamos assim: as de eficácia plena, as de eficácia contida e as de eficácia limitada. Vamos abrir cada uma delas para ver o que tem dentro. Primeiro, as normas de eficácia plena. Pensa nelas como uma placa de pare. A regra é direta, clara, todo mundo entende e ela vale por si só. Assim que a Constituição foi escrita, essas normas já estavam valendo com 100% da sua força. Não precisam de nenhuma outra lei explicando como elas funcionam. É ler e aplicar. Depois, vem as de eficácia contida. Essas também começam a valer imediatamente, mas tem um porém. A própria Constituição dá uma brecha para que, no futuro, uma lei possa limitar um pouco o alcance delas. Por exemplo, a Constituição garante o livre exercício de qualquer profissão. O direito existe, mas aí vem uma lei e diz: calma aí, para ser advogado precisa passar na OAB. A lei não tirou o direito, ela apenas o conteve, colocou uma condição. E por último, as de eficácia limitada. Essas são como a planta baixa de uma casa. A planta está ali, mostrando como a casa deve ser. Mas você não pode morar na planta, né? Precisa de pedreiros, engenheiros, material de construção, enfim, precisa de ação. Essas normas são assim, elas apontam um direito, uma meta, mas dependem totalmente de uma nova lei para que saiam do papel. Então, resumindo a ópera, a norma plena é imediata e completa, não precisa de lei. A contida também é imediata, mas uma lei pode dar uma restringida nela. E a limitada não é imediata, ela fica ali esperando uma outra lei para poder funcionar de verdade. Fechado? Certo. Agora vamos dar um zoom na categoria que costuma gerar mais dúvida, as normas de eficácia limitada. Porque acredite, nem todas elas são iguais. E entender essa diferença é a chave para a gente saber o que cobrar dos nossos governantes. Dentro das limitadas, a gente tem basicamente dois tipos. As de princípio institutivo, que são tipo o esqueleto de um órgão público. A Constituição fala que tal órgão deve existir, mas é uma outra lei que vai dar os músculos, os órgãos, vai dizer como ele realmente vai funcionar. E tem também as mais conhecidas, as de princípio programático. São elas que traçam as grandes missões do Estado: garantir saúde, educação, cultura. A essa altura, alguém pode estar pensando: ok, entendi a teoria, mas e daí?
Por que saber tudo isso realmente importa no dia a dia? E a resposta para essa pergunta é o que muda tudo. Muda o jeito como a gente enxerga a Constituição e o que a gente pode exigir do poder público. Olha só que importante isso. Mesmo aquelas normas que pareciam só promessas, as de eficácia limitada, não são palavras ao vento. Elas já nascem com um poder mínimo, mas um poder gigantesco, o poder de obrigar os políticos, os legisladores, a trabalharem naquela direção que a Constituição apontou. Elas criam um dever. Então elas não são letra morta de jeito nenhum. Elas funcionam como um freio e um acelerador. Elas impedem que o governo crie leis que vão contra aquele objetivo e, ao mesmo tempo, obrigam o Congresso a criar leis que ajudem a alcançar aquele objetivo. Elas são, na prática, o roteiro, o mapa do caminho que o Brasil prometeu seguir. E a gente encerra com essa provocação. O que a classificação de José Afonso da Silva nos mostra, no fim das contas, é que a Constituição é um grande projeto que está sempre em construção. Ela nos entrega algumas ferramentas prontas, mas também nos entrega várias plantas de obras que ainda precisam ser feitas. E aí fica a questão, de quem é a responsabilidade de construir isso tudo? Só dos políticos ou de toda a sociedade, que precisa entender essas regras para poder cobrar e participar? Fica aí a reflexão.